Oi, gente, tô vendo você. Não tô vendo, não, tô te visualizando aqui, Vitor. É o Vitório também? Ai, o Vitório. O prof tá sem óculos. Como estão? Chove por aí? Aqui em Soledade, chuva pra caramba. Vocês vão ver que eu vou ficar olhando em duas telas, porque eu tô gravando pra nós colocar lá no canal do YouTube. Como é que tá, Jaine? Tá bem? Saudades. Então, esperar uns minutinhos pra gente começar a conversar. Aí vocês aproveitam e já vão botando as perguntinhas de vocês. Tem algumas que me mandaram durante a semana e durante o dia. Ó, tem a audiência da minha filha. Oi, Ju. Tudo bom, princesa? Maravilhosa é você. Nossa. Tiveram algumas perguntas que me mandaram no privado e lá na caixinha que eu deixei ontem. Mas vou tentar responder à medida do possível, né? Porque nem tudo a gente sabe. É como eu falo. A minha maior aprendizagem, a minha maior escola nas relações humanas são os meus alunos, são os meus filhos. Tudo bom, Bi? A Isa também. Olha como estão. Estava com saudade. Aliás, estou com muita saudade do encontro presencial. Estou com muita saudade das vibrações, das vibes, da energia. Me readaptando a esse novo formato. Logo eu que sou louca por abraço, louca por carinho, louca por chamego, né? De repente agora é tudo diferente. Oi, Dudinha. A nossa proposta para a tardezinha de hoje vai ser falar sobre as relações interpessoais e ela está sendo gravada também. Oi, Pati. Tudo bom, meu amor? Então, ela está sendo gravada para mim depois disponibilizá-la lá no YouTube, no canal. Então, eu vou ficar olhando para as duas câmeras, tá, gente? Para mim conseguir ter esse direcionamento. Como estão? Tudo bem? Como passaram o final de semana? Quente, né? Passei de molho. Passei de molho, coisa mais boa, energia positiva, vibração. Só na vibe. Esperar uns minutinhos, porque algumas pessoas que me mandaram as perguntas ainda não entraram também na live, né? Então não vou falar o nome das pessoas, né, gente? Mas também sinto saudades. Muitas saudades. Saudade do papinho, saudade do mate, nossa prosa, saber das novidades, porque eu sou uma pessoa que adora saber as novidades. O que vocês aprontam no final de semana. Oi, Ana. Como é que tu tá? Chove isso pra ir pra região da Serra? Porque aqui em Soledade tá batendo água. Tá que nem aquela música que a gente pouco gosta de dançar no baile, né? Batendo água. Oi, Celton. Como é que tu estás, meu guri? Meu laçador. A Ana também tá ali. Nossa, só aluna. Ai, coisa boa! Deixa eu assinando. A Lianinha também, a Rodrigues, amiga das gurias, desde muito pequena. Nem presta pensar na idade de vocês, porque esse final de semana eu tava vendo uns vídeos, meus filhos, meu Deus do céu. Como é que eles sobreviveram?
porque olha, eles aprontavam horrores. Gente, tem umas fotos, tem uns vídeos deles cantando e a Júlia tava cantando aquele Coração do Tempo das Empreguetes, sabe? Meu coração é de ouro, teu não passava de um pedaço de lata, uma coisa assim. Aí nós gostando daquela, guria, já tava adivinhando o futuro, né? Tadinha. Era bem esse, Paty. Nossa! E dela cantando, ela devia ter uns 6, 7 aninhos. Aí nós gostando da cara dela, pô, Júlia, tu já tava adivinhando o teu futuro, tu devia ter pensado em outro tipo de coração pra cantar. Pegamos no pé dela. Então, pessoal, vou começar a live, né? Até porque acredito que vocês também tenham outros compromissos, porque eu não posso ser exclusiva da vida de vocês, apesar de eu querer ser exclusiva, né? Eu expliquei anteriormente pro pessoal que tinha entrado, eu tô com 2 câmeras, por isso que eu vou estar olhando parte aqui, porque depois eu vou querer colocar nosso vídeo no YouTube, tá? Bora! Espero que todos estejam bem. Estava com saudade de conversar com vocês, estava com saudade de poder interagir com vocês. Essa semana, quando eu fiz a proposta da live, nossa, foi muito legal pela aceitação que vocês tiveram. E eu tô trabalhando bastante com essa questão da ressignificação dos sentimentos. E isso vem de encontro, não só pela pandemia, mas eu acho que por ser um momento de reclusão, onde você para te questionar, para rever teus valores. Então, para mim foi um momento assim muito importante, esse período pandêmico, para repensar a Magda, para reavaliar quem eu sou, para ver a minha missão, porque todos temos uma missão na nossa vida, isso é fato. E a minha missão ela ficou perdida por um bom tempo, depois que eu perdi minha mãe. Vocês sabem disso, que para mim talvez tenha sido o episódio mais difícil da minha vida. E mesmo quando eu estava nesse processo, eu sempre estava tentando fazer o possível para ver as pessoas que estavam ao meu redor bem. Olha, também. Então, o que acontece? Dentro dessa ressignificação de sentimentos, o que eu percebi? Dentro desses 25 anos na área da educação. É muito tempo. Então, eu tô fazendo bodas de prata, trabalhando com adolescente, com adultos, mas mais com adolescentes. Que o grande... E nesse período, muitos dos meus alunos acabavam me procurando. Prof, tô precisando conversar. Prof, né, não tô legal. Preciso um papinho. E na mesma hora, ou eu ligava, ou a gente batia um papo ali no WhatsApp mesmo, né? Porque eu acho que a grande carência que se tem hoje em dia é dentro dos relacionamentos. Porque às vezes tu tá tu tá bem numa área da tua vida e a tua área emocional não tá legal. E eu sou muita emoção, eu sou nada razão. O Gilmar é a razão da família, né? O Gilmar é mais racional, o Guilherme é mais racional. A Gabi é totalmente emoção, a Gabi é 100% emoção. E a Júlia é o equilíbrio do emocional e da razão, né? Horas ela olha pra mim e fala assim, deu, mãe. Então, o que acontece? Dentro desse comportamento, dessas relações, eu abri, a semana passada, um questionáriozinho sobre o que vocês gostariam de ouvir e seria legal no formato de live. Porque a gente faz live bastante para os nossos programas do NAC, lá do Instituto Federal. Mas, para que eu fale sobre comportamento, sobre as relações, eu fiquei meio perdida, né? Sou bem sincera. Aí eu pedi para que vocês me mandassem perguntas. E algumas perguntas, eu selecionei, tem mais perguntas, mas eu selecionei algumas dentro desse tempo, para que vocês que estão vendo a live também possam fazer as de vocês. E são perguntas relacionadas ao comportamento emocional, sim, e mais direcionado à adolescência. Porque é a fase da nossa vida onde a gente tem mais... O turbilhão de emoções é muito maior. Tu vive tudo muito intensamente. Tu quer aproveitar essa adolescência. E hoje em dia a adolescência ela é um período muito mais longo do que era antigamente. Eu lembro, eu casei muito cedo. Meu primeiro casamento foi com
eu comecei a namorar com 16, com 17 a gente noivou, com 18 eu casei. Meu primeiro casamento, né? O Gilmar é meu segundo casamento, já vão 23 anos que a gente tá junto. E acontecia isso, esse amadurecimento muito rápido. E nas gerações, eu percebo nessas novas gerações, esse amadurecimento, ele é mais lento. Né? Talvez uma falha, não falha, mas talvez uma forma que nós pais encontramos, que é protelar, porque a gente quer as crias perto de casa, a gente quer os filhos ali no ninho, a gente quer ter o controle emocional da vida deles. Se um filho sofre, nossa mãe, tu quer matar quem fez ele, quem machucou ele. É natural, né, certo? De pai e mãe, esse protecionismo. Então, demora-se mais tempo nessa fase, né? Eu percebo assim, ó, que demora muito mais tempo de sair de casa, demora muito mais tempo para você arrumar um emprego. Não tô dizendo que são todos, existem exceções, mas o amadurecimento ele vai de forma mais lenta. E dentro desse amadurecimento, o emocional da gente, ele tende a ficar mais sensível. Tu te abala mais fácil, tu sofre mais, tu passa por situações que tu não deseja e às vezes tu não sabe como resolvê-las. Então há uma série de processos que vão caminhando junto com isso. Então eu separei algumas perguntas que me mandaram. Eu não vou falar o nome, né? Mas assim, pessoas bem conhecidas, alunos e amigos e mães de amigos dos meus filhos, para que eu tente sanar essas perguntas para vocês, ou pelo menos dar uma bússola, uma direção. Porque às vezes o mesmo problema que tu tá, a mesma dúvida que você está, um amigo teu lá do outro lado do estado também tem. Porque é natural, é da idade, faz parte, certo? Então o primeiro questionamento é assim: a namorada do meu primo é muito ciumenta e não quer que ele tenha amigas. Bueno, primeira coisa, namorada do meu primo. Eu acho que é a namorada dele, tá? Mas tudo bem, deixa pro coitado do primo. É muito ciumenta e não quer que ele tenha amigas. Primeira coisa que tu tens que pensar quando tu entra num relacionamento, seja ficante, seja namoro sério, seja rolinho, é se tu confia naquela pessoa. Primeiro ponto. Porque o ciúme, ele é gerado normalmente na falta de confiança. E às vezes nem é a falta de confiança só no parceiro, é a falta de confiança em mim. Eu não tô com a minha autoestima boa, então eu acho que qualquer pessoa que passar pela frente do meu namorado, do meu ficante, do meu peguete, vai atrair ele mais que eu. A minha amiga que tá conversando com ele, não, ela tá dando em cima dele. Tenho certeza. Às vezes mulher tem muito disso, sabe? Meninos também, mas no caso aqui a mulher tem muito do sexto sentido. E se ela liga aquela anteninha aqui, normalmente é batata. Então a primeira coisa que se pensa quando existe o ciúme, ou é a falta de segurança no relacionamento, né? Eu não confio na pessoa, por isso eu tenho ciúme da pessoa. Mas se tu não confia em estar naquela pessoa e estar com ela, será que tu deveria estar com ela? Te questiona, vale a pena? Porque quando você tá numa relação que é legal, que tu se sente segura, nossa, podem sentar no colo, porque já tivemos casos aí que tu não vai olhar e falar assim, nada, eu confio no meu taco, mas tu tem que ter confiança em ti e no outro. E essa coisa de não querer que o menino ou a menina tenham amigos, isso é muito relativo, porque o que acontece? E eu digo por experiência, a maioria dos meus amigos eram meninos, eram homens. E o que acontecia? Dificilmente meus namorados tinham ciúme deles, porque as relações eram muito francas, eram muito abertas, eram muito sinceras. E hoje em dia a gente não percebe tanto isso, tanto do diálogo. E talvez seja uma coisa que a gente fale, porque a gente acaba não conversando. Olha, fulano, isso me incomoda.
Se tu queres que dê certo uma relação, a primeira coisa que tu tem que fazer é conversar. Se essa relação for bem conversada, se tu apontar o que tu gosta da pessoa, o que tu não gosta, o que te incomoda, e a outra pessoa do outro lado continuar ignorando as tuas necessidades, cai fora. Cai fora que é fria. Fato. Então, assim, ter amigos do sexo oposto é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque quando tu tem um amigo do sexo oposto, é natural que tu saiba mais sobre aquela pessoa, é natural que aquela pessoa te dê até dicas, né? Como tu chega, como tu fala, como tu faz. Então, assim, ó, essa coisa do ter namorado ciumento ou namorada ciumenta, normalmente é falta de segurança. Então, repensa se tu tá deixando a tua namorada segura na relação. Se ela não tem motivos precedentes. Porque às vezes a guria ou o menino se machucaram em relações anteriores. E daí o medo é muito maior de se machucar de novo. E nesse medo de se machucar de novo, eu vou cuidar, eu vou guardar, não vou deixar ninguém chegar perto, porque daí não tem perigo. E o perigo tem em qualquer lugar. As relações são assim, gente. Do mesmo jeito que às vezes tu ama, tu odeia. Então o ciúme normalmente é um apontamento ou de insegurança ou porque a pessoa está ferida por outra relação que ela foi machucada, que não teve o respeito, né? E ter amigos do sexo oposto é uma coisa que é natural, ainda mais hoje em dia. Antigamente, da minha geração já era natural, sabe? Eu vejo agora muito mais. E assim, comportamento adolescente, né? Às vezes, quando meus filhos faziam festa, porque agora não faz mais, né? Por causa da quarentena, as meninas tinham mais meninos para convidar do que meninas muitas vezes, porque elas têm mais amigos. A mesma coisa o Guilherme, às vezes ele tinha mais gurias que ele gostaria que estivesse na festa porque ela tem mais amigas, porque ela tem... Então, assim, essa coisa do ciúme é natural. Agora tu tem que rever se tu tá com aquela pessoa te faz segura ou não. Se aquela pessoa não estiver segura, cai fora. Outra pergunta também que fizeram. Como identificar uma relação não saudável? Essa questão de relação não saudável é algo bastante complexo. Porque às vezes são pequenos apontamentos e as pessoas não percebem. A primeira coisa quando tu percebe, de uma relação não saudável, é quando tu tá te entregando 100% e a outra pessoa tá se entregando só 50%. Ou que tu deixa de se amar. Acontece muito, já presenciei assim, situações que a menina deixou de se amar, de se cuidar, de se olhar no espelho e dizer, nossa, eu sou gatíssima, porque o cara tava nem aí pra ela. Então ela precisou descer na escala dela para se igualar a ele. Isso não é uma relação saudável. Outra forma também, os ciúmes que nós falávamos anteriormente. Quando o ciúme sufoca, quando o ciúme é exacerbado, também não é uma relação saudável. Ah, ele cuida de mim, ela cuida de mim. Ele não gosta que eu use essa roupa muito curta porque incomoda, os guri ficam pegando no pé dele. Pera lá, por favor, a prioridade é você. Mesma coisa o menino. Ela não quer que eu vá no futebol porque não acha legal tu saindo com os parça, com os cupincha. Se tá privando você de fazer uma coisa que tu gosta, já não é legal, já não é saudável. Se tá te sufocando, se tá te deixando em segunda opção, repensa essa relação. Se tá te fazendo sofrer, se tá te fazendo chorar, não que a gente não chore, a gente chora às vezes por sofrimento, por amor, nossa. Mas se tá te machucando, se tá te fazendo sofrer, se tá te fazendo chorar, isso não é saudável, gente. Se tá te criticando sem ao menos tu querer saber das coisas, eu não quero a opinião agora. Agora, a pessoa já deu a opinião e aquilo machucou em um momento inoportuno, se tá te humilhando, se tá te fazendo se sentir menor do que você é, larga de mão.
parte para outra, porque isso é uma relação que não te agrega. E a questão assim, ó, do amor próprio. Eu acho que quando você entra numa relação, a primeira coisa, a tua prioridade tem que ser você sempre. Então você tem que se amar antes de amar o outro. Esses dias eu fiz um vídeo sobre amor próprio e uma aluna me deu um depoimento dela. Eu achei o máximo, né? Porque ela é uma menina maravilhosa, ela é uma menina linda, fantástica, sabe? Um sorriso que ilumina. E eu sempre falava pra ela, primeiro tu se ame pra depois amar o outro, porque ninguém é capaz de dar o que não tem. E ela me disse nesse depoimento, pá, prof, eu nunca acreditei nisso que tu e tantas pessoas me falavam. Agora que terminou, e eu terminei com ele, porque eu não me achava suficiente pra ele, eu não me achava empoderada pra ele, eu achava que ele merecia mais. E acontece muito, de acabarem a relação falando assim, tu merece mais do que eu. O problema não é contigo, é comigo. Não é assim? Acontece muito. Duas, uma. A pessoa nunca te gostou de ti, de verdade, ou ela, sabe, ela está se sentindo inferiorizada mesmo. Então, o que acontece? Nesses relacionamentos que você não consegue se ver, tu não consegue ter a liberdade de ser quem você é, isso já não é uma relação saudável. Porque você tem que ser quem você é. Vou ir numa festa e daí a guria ou o menino não dançaram porque o outro lá estava se sentindo incomodado. Nossa, tua roupa tá muito curta. Nossa, teus amigos só enchem a cara. Repensa. Repensa porque tu tem que ser a tua prioridade, sim. Tu tem que se amar e tu tem que se gostar. Ali, ó, a Cata e a Júlia estão me dizendo que eu sou a melhor conselheira. Não é que eu seja a melhor conselheira, é que eu sou a mais velha da turminha, tá, gente? Da nossa turma de amigas. Tô brincando. Mas assim, ó, a relação saudável é aquela que tu consegue ser quem você é. Você não precisa usar máscara, você não precisa fingir ser quem você não é. Você não precisa criar personagens para dizer que você é a Magda ou é o Gilmar. Você consegue ser quem você é com naturalidade. Tu não precisa ter mentiras nem subterfúgios. Porque as pessoas, elas compram muito as aparências. Nossa, como a gente... sabe aquele negócio? Como as pessoas julgam o livro pela capa. E, na verdade, você tem que conhecer a essência. E isso, sim, é uma relação saudável. Que você confia na pessoa e consegue se abrir e dizer... E mostrar quem você é, mostrar o que tu gosta, o que tu não gosta. Isso é uma relação legal, certo? Nossa próxima pergunta. É normal conflitos entre pais e filhos quando estamos apaixonados? É super normal, gente. Normal. Pra caramba. Por quê? Agora eu vou falar enquanto pai, tá? Enquanto pais, a gente se sente ameaçado. Nossa, tem um intruso na minha casa. Que aquele ser está beijando a minha filha? O que aquele ser está perto do meu filho? Que eu criei com tanto amor, com carinho e ainda vai machucar? Vai fazer sofrer? E daí a gente... E pai é muito... Sabe, a gente liga umas anteninhas aqui, às vezes fala assim, não fica cara. Ai, mas é super gente boa. Não fui com a laje. 2, 3 meses vem a decepção, né? Aí quando chega a decepção, ai, mãe, tu tava certa. Então, assim, é super normal. E como os filhos e os pais, como a gente discute com essa questão das paixonites e dos amores, dos namorados. Primeiro, porque a gente tem ciúme. É natural que você tenha ciúme. Porque você cria com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto, e de repente aquela pessoa às vezes dá mais importância pro namorado, pra namorada, pro ficante do que pra ti. Nossa, é super natural, gente, conflito. Só que assim, ó, eu sempre falo, e eu repito, se tiver algum pai vendo aqui, que filho não vem com manual de instrução. Se filho não vem com manual de instrução, então a gente não sabe o ponto do acerto e o ponto do erro. Não tem receita para se criar um filho, não tem receita para uma relação, não há
receita para isso. Então é normal os conflitos. Nossa, aqui em casa a gente já teve tanta peleia, vocês não têm noção. Um dia eu vou fazer uma live só com as peleias para vocês entenderem, com os meus filhos. Vou fazer uma live com os meus filhos para eles falarem um pouquinho sobre isso. Mas a gente já brigou muito por causa de relacionamentos. Mas principalmente pela falta do amor próprio deles, quando eles acabam se envolvendo com alguma pessoa que não ama eles tanto, não se entrega tanto quanto eles se entregam. Porque daí tu vê teu filho chorar. Tu vê teu filho suplicar por carinho, por afeto. Tu vê teu filho sofrer. E tu falar assim, ó, sai dessa, não vale a pena, né? Parte pra outra, tu é bonito, tu é bonita, tu tem uma vida pela frente. E daí teu filho vai assim, ai, mas eu só amo ele. Então assim, é bem complicado. Mas é super normal o conflito, gente. Vai firme que é natural, é super natural. Próxima pergunta. Deixa eu ver. Também é de uma mãezinha. Meu filho não me fala sobre seus relacionamentos. Gostaria de saber se ele está feliz. Dificilmente os filhos chegam pra gente e dizem assim, nossa, eu tô super feliz porque fulano me chamou no Insta, Beltrano curtiu lá minha foto. Dificilmente eles falam isso pra gente. Então a gente acaba tendo que ler muitas vezes nas entrelinhas. E depende muito também da família, às vezes não se tem abertura para falar sobre isso. E saber se ele está feliz, na adolescência, a oscilação de hormônios é gigantesca. Então ele pode estar feliz daqui a 5 minutos e daqui a 30 ele olhar para ti, a minha vida é uma droga. Então a oscilação hormonal e de relações é algo assim, ó, que assusta. Eu costumo dizer que nós temos um vilão contra nós pais, que é o celular. Então, cada vez que o humor baixa, né, acorda lá, tá tudo bem, oi filho, tudo bem? Ai, tá ótimo, ai, toma um cafezinho. Vai pra dentro, volta. Tá, deixa que eu faço. Me dá o celular. Pode acreditar que viu alguma coisa no celular que não gostou. Às vezes eu faço invasão de privacidade, sim. Não é legal, mas às vezes eu sinto a necessidade, porque quando a coisa fica pesada, pode acreditar que alguma coisa aconteceu e normalmente o celular entrega o que eles não querem falar. Mas saber se eles estão felizes, isso tu vais percebendo assim pelas ações dele, coisas que eles gostem de fazer, coisas que façam bem pra eles. E tentar conversar. Eu acho que a conversa é o único meio, o melhor método que tem para você conseguir estabelecer uma relação legal com os teus filhos. Eu tenho 3 adolescentes, gente. Por isso cabelo branco. Não, tô brincando. E é muito legal poder ter parceiros que eu possa conversar, que eu possa dizer o que eu penso, o que eu sinto, e que eles possam falar comigo também sobre as angústias, sobre os medos, sobre as incertezas e frustrações. Então, eu acho que o diálogo é a melhor coisa que tem. Então, tentar abaixar a tua retaguarda enquanto mãe, sabe? Ou pai. No caso, foi uma mãe que me mandou, né? Baixa a tua retaguarda, né? Elogia bastante, elogia mais do que critica. Porque eu sempre tenho um mantra, né? Que dentro dos cursos que eu fiz, inclusive de curso para formação, né, de coaching, que trabalha com a questão da inteligência emocional, a cada 4 críticas que as pessoas, aliás, a cada 4 vezes que tu é criticada, se pelo menos um elogio você tiver, eu gosto do papel inverso, sabe? Então faça 4 elogios e uma crítica só, se tiver que fazer. E outra coisa super importante, isso eu acho assim, ó, elogie em público e deixa para criticar no particular. A mesma coisa quando vocês forem fazer assim uma reunião ou alguma coisa assim, a crítica, ela todo mundo fala, é uma crítica construtiva. Ela fere do mesmo jeito, gente. Por mais que seja tentando o melhor, ela acaba machucando. Então deixa pra fazer as críticas quando estiverem só vocês dois, elogia.
elogia teu filho, diz o quanto ele é especial para ti. E aos poucos ele vai acabar abrindo o coração dele, dizendo se ele tá bem ou não. Agora, buscar, pensar assim, ó, se ele tá feliz ou não, é muito relativo, né? Porque tô bem agora, daqui a 5 minutos que eu recebi uma mensagem que eu não gostei, já ficou com a pá virada. Então, assim, tu vai perceber no decorrer do tempo se ele tá feliz ou não. Mas quando eles estão felizes, normalmente eles dançam bastante, eles cantam bastante e comem bastante. Fato. Ai. Bem, essa pergunta, eu lembro quando eu conversei com ela sobre ela pela primeira vez com um aluno que foi eu não vou esquecer porque foi algo que marcou na minha vida, foi em 2012. Que uma pessoa veio falar para mim, conversar comigo sobre sexo. A menina estava namorando um menino e daí ela queria ter a primeira relação sexual com o namorado dela, os dois eram meus alunos, daí ela veio falar comigo. E eu, por que tu perguntou pra tua mãe? Porque já chega, né? Os parentes que conversam comigo dela assim, porque tu é a pessoa que mais confio. Então, surgiu essa pergunta de novo e eu, né? Porque é tão difícil falar de sexo com meus pais? Gente, eu acho que é natural que eu acabei de falar, pai e mãe acabam super protegendo. Então, falar sobre uma coisa tão íntima é difícil e às vezes os pais não dão abertura para isso. Porque foram criados cheios de tabus, foram criados cheios de crenças, de limitações, e daí não se sentem à vontade para falar de um assunto tão delicado, né? Porque no seu tempo isso não se falava. Então é natural que às vezes você olha e fala assim, porque eu queria conversar, eu queria saber, eu queria orientações. E os pais criam essa barreira. Eu particularmente, meus pais nunca falaram comigo sobre sexo ou sexualidade. Nunca. Nossa, era tabu. E com os meus filhos eu pensei totalmente diferente. Né? Eu quero conversar de tudo, sobre tudo, que eu quero estar junto na vibe. Então, às vezes, o bloqueio não é com vocês, o bloqueio é realmente assim, ó, da forma que foram criados. É a mesma coisa você falar com o vô. Às vezes o vô e a avó, porque chega um momento da tua idade, e isso a maturidade te dá, que tu tá nem aí pra opinião dos outros, tu fala o que tu tem vontade. Já viram aquelas vovozinhas que gostam de falar bastante besteira? Eu acho que você é uma vovozinha daquelas. Mas enfim, a minha mãe era uma avó assim. Então comigo ela não falava muita coisa, mas com os meus filhos ela falava. A pergunta que insistia sempre, se ela visse minhas filhas 10 vezes no dia, 10 vezes ela perguntava a mesma coisa. E a minha sogra a mesma coisa. Como é que tá os namoradinhos? Como é que tá as namoradinhas? Então assim, ó, às vezes é uma crença limitante dos pais de vocês. Só que tu tens que insistir. Já disse anteriormente, pai não vem com manual de filho não vem com manual de instrução. Então, enquanto pais, muitas vezes a gente não sabe como agir, mas a gente aprende muito com vocês. E como a gente aprende? Então, o falar em sexo, ele vai, se você for insistindo em conversar, ele vai se tornando uma coisa mais natural. Aí, com essa questão mais natural, as coisas começam a fluir melhor. A minha família, que é meio desbocada, né? Pouca gente sobrevive a nós, mas a gente conversa sobre tudo, sobre qualquer momento. E a gente não tem muita trava para falar. Talvez porque a minha casa sempre tem adolescente, sempre teve crianças quando eles eram crianças, agora sempre tem adolescente porque eles são adolescentes. Então, tanto eu quanto o marido, a gente tem essa liberdade de chegar e perguntar. Né? E tem pais que talvez não tenham. E daí realmente a gente fica mais constrangido de perguntar como é que eu vou, por exemplo, como é que eu vou convidar minha mãe para ir no sex shop? Tá louco? Pois é, eu convidava a minha. Raras vezes ela foi. Mas a minha mãe, com 70 e poucos anos, ela quis fazer um ensaio sensual pro meu pai, aniversário de 50 anos de casado. Era um ensaio sensual, ela deu oncinha. Então, assim, ó, com os anos a gente vai perdendo essas barreiras.
tá? Mas procura falar, vai falando aos poucos e até que tu quebre as barreiras, daí vocês vão conseguir ter um diálogo bem legal. Próxima pergunta. Quando acaba o amor, o que devemos dizer? Quando nós começamos um namoro, ou tu fica com uma pessoa, um casamento mesmo, tu entra cheio de expectativas, cheio de esperanças, tu cria assim uma vibe que tudo vai dar certo. Ninguém começa relacionamento nenhum achando que vai dar errado, não tem nem por que começar. E quando tu não rega esse relacionamento diariamente, gente, olha só, existe o ato da conquista e depois do ato da conquista muitas pessoas esquecem que essa conquista tem que ser uma constante. Elas perdem o interesse. E daí o relacionamento fica como? A deriva. Ele fica flutuando. Ele fica sem um rumo certo, sem uma definição. E daí, qualquer outra pessoa que passe ou que te trate de uma forma um pouco mais carinhosa ou que tenha um pouco mais de cuidado contigo, vai acabar te atraindo. É fato? Isso. No momento que isso acontece, tu abre a brecha para outra pessoa cultivar esse relacionamento, esse amor. Tá bom, amor, vou botar lá no YouTube. Ah, tem canal. Mas enfim, os relacionamentos aí o que acontece? Eles acabam se perdendo. Aí, às vezes é por parte dos dois, às vezes é por parte de um, né? E daí vem o rompimento. Nem sempre a pessoa que está do outro lado consegue perceber que essa relação começou a ser nociva e vai ter esse rompimento. Aí vem o outro do nada e fala assim, ó, acabou. Machuca, né? Dói, tu sofre. Então não tem um jeito certo de dizer que o amor acabou. São nos pequenos atos, no teu dia a dia, que tu vai percebendo que aquele sentimento vai diminuindo. Aquela ligação já não é mais tão importante, aquela notificação já não te bate o coração da mesma forma, aquele beijo já não é mais tão demorado. Então não existe uma maneira certa. O amor não acaba da noite pro dia. O sentimento não rompe assim. Ele é gradativo. E se tu perde esse cuidado, essa preocupação, essa necessidade de pertencimento que tu tem em ficar com o outro, aí, meu filho, não tem mais volta. Aí entra a questão do amor próprio. Porque se a pessoa estiver ciente do quanto ela se ama, do quanto ela é importante, ela vai perceber que essas atenções, que esse carinho, que esse cuidado, ele foi se escassando, foi ficando feio, foi ficando fraco. Aí tu não precisa nem comunicar que o amor acabou. Os dois conversam e chegam à conclusão, ó, não dá mais. O que eu acho certo nos relacionamentos, porque virou muita moda, principalmente, já tinha, mas na quarentena eu acho que isso intensificou, que é começar e terminar relacionamento pelo celular. Pelo direct, pelo WhatsApp, e sem diálogo. É muito mais difícil você terminar pessoalmente? Só que é necessário, é um ponto final. E se aquela pessoa que por algum momento esteve na tua vida te fez bem, dá para tranquilamente nutrir uma relação de amizade, porque aquela pessoa em determinado momento, ela foi legal contigo. E o amor é como eu falei, ó, não tem como você dizer, são os atos que traduzem isso. E daí depois conversa, né? Sem conversa a coisa não flui. Vamos à próxima pergunta. Ah, meu Deus. Meus amigos me pressionam para que eu arrume uma namorada, mas não me sinto preparado. Como despacho eles? Pô, se é teu amigo de verdade, ele sabe que tu não tá preparado. Arrumar namorado só pra fazer parte do grupinho vai magoar você e vai magoar ela.
Vai ser uma questão dos dois se instruírem para agradar os amigos. Aliás, importante esse negócio de amigos. Quando vocês arrumarem um namorado, uma namorada, uma pessoa, um ficante mais sério, a minha sobrinha sempre falava isso e eu falo para as minhas filhas. Primeira pergunta que tu tens que fazer: família ou amigos? Por quê? Porque se tu tem intenção de ficar um tempo com aquela pessoa, que como eu falei, ninguém começa o relacionamento querendo que acabe amanhã. Se ela responder amigos, o dia que você for a família dela, ela vai te deixar para ficar com os amigos. Fato. Se ela te responder você, família, então tu já dá para investir. Porque se um dia tu se tornar a família dessa pessoa, a prioridade vai ser a família e não os amigos. Então, assim, ó, é nessa circunstância que acontece. Agora, continuando ali a pergunta, se tu não tá preparado, não tem por que tu namorar ou ficar com alguém só pra agradar os outros. E ainda vai magoar você e a outra menina. E a guria que tu ficou, que tá namorando, ou vai começar um namorinho daqueles assim, ó, tipo, 1, 2 meses, ai, desculpa, vamos terminar. Eu achei que tava preparado, só pra calar a boca dos teus amigos. É sacanagem, né, gente? Nunca faça pro outro o que tu não quer pra ti. Fato é isso, certo? Agora eu vou mais uma perguntinha, porque eu não tava percebendo, mas o tempo tá passando bem rápido, né? Falo muito. Você acha legal um namoro meloso ou mais tradicional? Bem, pra quem me conhece, eu sou muito melosa. Nossa, eu sou enjoadinha, sabe? Eu gosto de carinho, eu gosto de ganhar flores, eu gosto de presentinho, eu gosto de bombom. E eu tive muita sorte que o meu ogrinho, quando a gente se conheceu, meu esposo, ele era bem ogro. Eu sempre brinco, né, que ele é o Shrek, né? E eu sou a Fiona, versão princesa. Mas ele não era tão carinhoso, ele não era tão ligado a datas, a ficar agradando. Então a gente teve que ir se moldando, porque eu sempre fui muito enjoada, do tipo assim, ó, metade da tarde ligar, amor, eu tô com saudade. Ou metade da tarde mandar flores. Eu acho que a primeira vez que ele ganhou flores na vida dele deve ter sido de mim. Mas assim, ó, eu sou uma pessoa melosa, eu sou uma pessoa carinhosa. E todo mundo aqui em casa é assim. Todo mundo é carinhoso, todo mundo é meloso. A gente gosta de estar agradando, a gente gosta de ser agradado. Mas não dá pra agradar sozinho, tá? Então é um longo processo. Tu não pode pensar que todas as pessoas são igual a você. Não são. As diferenças são enormes e tu tens que aprender a lidar com essas diferenças. Porque se irmão que é criado junto, tu já tem atritos e tem diferenças, tu imagina uma pessoa que você nunca viu na vida e de repente se apaixonou. Vai ter diferença sim, vocês vão pensar de formas diferentes. Então um vai se adaptando ao outro. E nessa adaptação vale muito falar, gente, que uma hora um cede, outra hora outro cede. E nas relações que eu percebo que todo mundo assim, ó, que é muito do meu jeito e o teu jeito não. Não. Os relacionamentos, eles são feitos com cedências e muito respeito, né? Eu acho que quando tem essa questão do respeito, da liberdade, do diálogo, tu não precisa de mais nada. Tu tem um relacionamento para muito tempo. Tu tem um amor que só tende a aumentar. E nesse aumentar, você vai ter ainda muitas felicidades, tu vai ter muitas realizações. Então, as relações são assim. Elas são feitas de cedências. E eu sou bem melosa. Se eu sou melosa até com as pessoas que eu nem conheço direito, toda hora dizendo, fique com Deus, fica bem, né? Então, imagina com as pessoas que eu amo. Eu sou puro mel. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Bem, das perguntas que haviam me mandado no direct, seriam essas que eu selecionei. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem me mandar agora via
via comentário, fiquem à vontade, porque essa foi... Espero que vocês tenham gostado da live, né? Se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês gostariam que eu abordasse, também coloca lá, né? Quando eu não conseguir fazer live, a gente vai fazer as mensagens que eu já estava colocando toda semana para vocês. Acho importante que mesmo em isolamento social, nós continue tentando ter proximidade, ficar perto. Acho muito necessário essa coisa de você preservar o que você quer, né? Você cuidar de quem você ama, você tirar um tempo para você se rever e se reapaixonar todo dia por ti e pela vida. Porque, nossa, a gente só tem que agradecer, muita gratidão. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Alguém queira fazer pergunta? Do primo? Eu respondi uma aqui do primo, né? Eu acho que não era o primo, acho que era a namorada dele que era ciumenta e ele não tá sabendo lidar com todo esse ciúme. Eu sou ciumenta, muito. Aprendi a controlar também. Eu acho que um período que eu tive mais ciúmes nas minhas relações foi lá pelos 20 e poucos anos. Nossa, eu era muito ciumenta. Demais, gente. Tem episódios assim que o marido conta e fala assim, as pessoas falam assim, eu não acredito que ela fez isso. Do tipo assim, botar todas as roupas dele fora. Desse ciúme, porque ele chegou meia hora atrasado do futebol. Então eu era muito ciumenta, mas eu tive que aprender a controlar esse ciúme, porque estava se tornando nocivo. E daí aos poucos tu vai se moldando. Mas assim, ó, gente, que fique bem claro que o tempo faz você amadurecer e repensar isso. É toda uma questão de maturidade. A Luane tá rindo porque a Luane é minha aluna das antigas, mas bem antiga, né? E não que eu seja tão velha assim, tá, gente? Mas enfim, a Lu foi uma das fundadoras do Campeiro junto comigo lá em Birubá. E eu saía com a gurizada. E o marido não era tão ciumento assim. Ele era ciumento, mas ele não demonstrava. Tipo, eu passava às vezes final de semana viajando com a gurizada do grupo de dança. Às vezes os filhos junto. Às vezes não, dependia muito dos locais, né? Então imagina, ele ficava em casa com os 3 bebês, né? Que os meus filhos são tudo de idade muito parecida, para que eu fizesse coisas que me faziam bem. Que era levar os meus alunos para se apresentar. Então, isso é ter aquela noção assim, ó, dar a liberdade para o outro, saber o que faz bem para ele e não privar ele disso. É o que eu falei antes das relações, né? Uma relação ela é tóxica quando você não pode ser quem você é. Isso seria um sério problema para mim. Nossa, porque eu primo muito pela liberdade, pela expressão, por poder dizer o que eu penso e falar o que eu sinto. E principalmente poder estar assim muitas vezes com a minha casa cheia de alunos, de adolescentes, de amigos, de pessoas que me fazem bem. Isso me faz bem. E o marido já é mais isoladão, ele não é tanto, né? Ele, às vezes, quando chega gente aqui em casa, ele fica aqui na dele, fazendo as coisas dele, demora. Mas ele não anula a minha identidade, assim como eu não anulo a dele. Então a gente se respeita. Então, qualquer relacionamento, para ser saudável, para ser salutar, tem que ter o respeito. Se não tiver o respeito, se não tiver essa questão da empatia, não rola. Então tá, pessoal. Vamos findar nossa live. Obrigada àqueles que passaram essa 1 horinha aqui comigo. Ela vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube, que eu estou armazenando bastante coisas lá, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, certo? Ela não vai ficar disponível aqui no Insta, só um pequeno trechinho. E tenha uma ótima semana, que seja uma semana iluminada, com muitas coisas boas, com muitas energias positivas. E gratidão por vocês estarem comigo e gratidão pela vida. Eu acho que é a nossa gratidão maior. Um beijo, fiquem com Deus.